Cara mais louco com vitória de Trump. Senado vota hoje em primeiro turno proposta de reforma política. Petrobras anuncia nova redução no preço da gasolina e diesel. Tribunal de Contas do Estado julga ilegal o contrato de construção da Arena da Amazônia. Ex-prefeito de Quari, Adair Pinheiro, é condenado a devolver 59 milhões aos cofres públicos. O desaparecimento de 3 jovens. Polícia suspeita de triplo homicídio. Suspeitos de envolvimento no caso estão presos. Corpo encontrado esquartejado no Tancredo Neves era de um menor de 17 anos. Empresária de Iranduba é assaltada, estuprada e ameaçada de morte durante a madrugada. Ela disse que vai se mudar do município por questões de segurança. Crime na Vila da Prata. Suposto traficante foi executado com tiros na cabeça. No Ouro Verde, homem foi morto a golpes de faca. Agora no Jornal da Manhã, 5h48. Previsão do tempo. Sol com algumas nuvens e chuva passageira durante o dia. À noite o tempo fica firme, prevê o clima-tempo que fala em 60% de probabilidade para chover apenas 4 milímetros. Manaus está amanhecendo com 24 graus de temperatura e a máxima será de 34 graus. A umidade do ar é de 90%. Os ventos estão calmos com 4 km/h de velocidade. Hoje é quarta-feira, 9 de novembro. Estamos vivendo o 313º dia do ano. Faltam 53 para terminar 2016. É dia da consagração da Basílica de Latrão. Comemoramos ainda o dia do manequim e o dia nacional dos clubes esportivos sociais. O Rio Negro desceu mais 1 centímetro. Seu nível em relação ao mar estava ontem 18 metros e 29 centímetros. São normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e o militar de Ponta Pelada. A história. Fatos acontecidos nesta data. 1732, fundação da Congregação do Santíssimo Redentor em Scala, na Itália. 1888, Jack o Estuprador faz sua 5ª vítima, Mary Jane Kelly. 1889, Rui Barbosa escreve o artigo intitulado Plano contra a Pátria, que infla os ânimos em direção à proclamação da República do Brasil. 1967, é lançado o foguete Saturno V transportando o Apollo 4. 1968, início simbólico das obras da ponte Rio-Niterói. Em 1989 acontecia a queda do Muro de Berlim. 5h50 em Manaus. Sejam todos bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Uma operação de fiscalização realizada pela Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, SMTU, na manhã de ontem, em bairros da Zona Norte e da cidade, resultou na apreensão de 6 motocicletas que realizavam um serviço clandestino de mototáxi. Dentre os veículos apreendidos, uma moto modelo Honda NXR, que estava em um ponto de mototáxi no Parque das Nações, que estava com restrições de roubo. Temos informações das ruas da cidade com Alberto Peregrini. Peregrini, o corpo encontrado esquartejado já foi identificado. Quem era? Já, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, conforme a difusora já informaram ontem em primeira mão, Paulo Guerra, trata-se de um menor de 17 anos de idade, Diego da Silva Loureiro. Portanto, já foi identificado esse corpo. E, Peregrini, aconteceram 2 mortes. Um homem foi executado e, naturalmente, relacionado com droga. Pois é, Paulo, foi sim. E foi no bairro Vila da Prata, na rua Arthur Reis. Esse crime ocorreu por volta de 23h30 na noite de ontem. Outro crime aconteceu, um homem foi morto a facadas. Foi agora de madrugada, Peregrini? Agora há pouco, Paulo Guerra, foi no bairro Ouro Verde, na rua Paraíso. Um homem não identificado ainda, Paulo, recebeu dezenas de facadas pelo corpo às 3h25 dessa madrugada. Peregrini, algum fato de destaque relacionado a esta madrugada com a polícia? Não, Paulo Guerra, a polícia agindo aí recuperou, o que nos chama a atenção é carro roubado, né, Paulo? Toda noite, todo dia, a polícia recuperando aí vários veículos que são furtados, que são roubados, que são tomados de assalto. Toda noite a gente registra e dessa vez não foi diferente. Nós daqui a pouco vamos noticiar mais 3 carros recuperados pela polícia. Peregrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada, sem antes perguntá-lo como que está o do transporte coletivo na cidade.
Tranquilo, Paulo, aparentemente tranquilo, com a expectativa aí de aumento ainda aí para durante a semana que deve entrar e deve começar, quem sabe, com o aumento da tarifa da passagem do transporte coletivo, mas até o presente momento tudo tranquilo, o preço ainda é o mesmo e a saída nas garagens dá-se de maneira tranquila. Até daqui a pouco, Alberto Peregrini, bom trabalho. Ok, Paulo, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. 5h52 em Manaus. Realizadas nas principais vias do centro da cidade e em pontos com grande concentração de pessoas, como casas de shows e órgãos públicos, as atividades regulares de guardadores de carros conhecidos como flanelinhas podem estar com os dias contados. O fim do exercício da profissão ilegal pode acontecer caso o projeto de lei 131/2014 seja aprovado pela maioria dos vereadores. A medida pode ser votada a qualquer momento na Câmara Municipal de Manaus, já sem tempo. O autor do projeto, o vereador Ednilson Rosinha, do PSB, justifica que a cidade passa por uma verdadeira ordenação de logradouros públicos e dos serviços prestados à sociedade. Por conta disso, é necessário assumir uma postura desprovida de hipocrisia em relação à atuação prejudicial dos flanelinhas. Eles utilizam o pretexto de que estão trabalhando e exigem dos motoristas o pagamento por serviços de vigilância para estacionar em via pública. Intitulando-se dono do espaço público, quando na verdade sabemos que o que se cobra não é vigilância, e sim o pagamento para não ter o carro danificado. A falta de fiscalização do governo fez com que esses índices de flanelinhas nas ruas aumentassem de forma caótica, tornando-se uma prática comumente associada à criminalidade e à degradação do ambiente urbano, relator. Chega de flanelinhas e limpadores de para-brisas. O Jornal da Manhã já vem falando, denunciando e pedindo providências há muito tempo. Só agora chegou na Câmara Municipal esse assunto. 5h54. A Secretaria de Segurança Pública divulga o balanço das operações integradas ocorridas no ano de 2016, que tem contribuído para diminuir os índices criminais no estado. A divulgação faz parte da Semana da Integração, que inicia nesta quarta-feira no Centro Integrado de Comando e Controle, o CICC, em comemoração ao aniversário de 3 anos da Secretaria Executiva Adjunta de Planejamento e Gestão Integrada. Na manhã desta quarta-feira haverá ainda a entrega dos certificados de participação nos Jogos Olímpicos, lançamento da moeda comemorativa e a mesa redonda, mídia e segurança de grandes eventos. A semana segue até o dia 13 de novembro e contará com palestras, torneios, finalizando com a caminhada da integração no domingo, dia 13, na Ponta Negra. Para esclarecimentos dos acontecimentos pelas entidades filiadas à Executiva Estadual e presidentes das entidades sindicais filiadas à UGT se reúnem hoje a partir das 14h30 no Sindicato dos Bancários. A informação é do presidente da União Geral dos Trabalhadores do Amazonas, Antônio Mardônio de Albuquerque. O Comando Geral da Polícia Militar vai homenagear na próxima sexta-feira, às 19 horas, os policiais militares do antigo Regimento Militar do Estado, reconhecidos pela Corporação Militar como heróis de Canudos, os quais entre os anos de 1896 e 1897 lutaram ao lado de soldados do Exército no sertão da Bahia. A homenagem é uma das tradições na agenda anual da Polícia Militar e fará na ocasião a entrega de condecorações e honrarias aos policiais militares amazonenses que se destacaram em suas atividades funcionais, serviços operacionais e administrativos no decorrer do ano, bem como considerar ainda as autoridades civis e militares que contribuíram para o engrandecimento da instituição, a medalha Cândido Mariano e o diploma de honra ao mérito. Nesta quinta-feira, a partir das 20 horas, 3 dos corpos artísticos do Amazonas sobem ao palco do Teatro Amazonas, que recebe o concerto Patsesner Vila Lobos, Sibelius, realizado pela Secretaria de Estado da Cultura, com entrada franca em comemoração aos 120 anos da inauguração do cartão postal, símbolo da capital amazonense. A apresentação, que integra também a série Guaraná 13, fica a cargo do Coral do Amazonas, do grupo vocal do Coral do Amazonas e da Amazonas Filarmônica, sob a direção musical e regência do maestro Otávio Simões, regente assistente da Amazonas Filarmônica, e ainda com o solo da mezzo-soprano Áurea Alessandris, do Coral do Amazonas. Alertar para a prevenção e tratamento adequado do diabetes. Este é o objetivo da campanha anual de controle do diabetes, que será aberta pela Secretaria Municipal de Saúde e Censa no próximo sábado, dia 12, às 8 horas, no Parque Municipal do Idoso, na Zona Centro-Sul. Entre as atividades programadas para a abertura estão teste de glicemia, medição do índice de massa corporal e circunferência abdominal. Também serão oferecidos orientação medicamentosa e em saúde bucal, atividade física e avaliação neuromotora do
pé diabético, com atendimento aos usuários até às 12 horas. Com o tema Olhar para o Diabetes, a campanha irá mobilizar as unidades básicas de saúde no período de 16 a 18 de novembro. Ônibus da Justiça itinerante atende até dezembro no bairro do Alvorada. Larissa Balheiro vai trazer os detalhes. A unidade móvel do programa Justiça Itinerante, desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Amazonas, atende durante todo este mês de novembro no bairro Alvorada, na zona centro-oeste de Manaus. Neste período, a unidade estará posicionada no estacionamento do Promenor Dom Bosco, localizado na rua João Paulo I, número 2, próximo à Delegacia de Roubos e Furtos. O objetivo do projeto Justiça Itinerante é facilitar o acesso da população aos serviços judiciários e atende gratuitamente a população de 8 às 14 horas até o dia 2 de dezembro. Para quem não lembra, no projeto Justiça Itinerante, o cidadão pode ajuizar, sem advogados, ações no valor de até 20 salários mínimos na área civil e ações de natureza consensual na área de família. Ações envolvendo cobranças de dívidas, danos materiais e morais, direito do consumidor, pensão alimentícia, divórcio consensual e reconhecimento voluntário de paternidade podem ser ajuizados no projeto. A próxima parada do ônibus deve ser novamente a Praça da Polícia, no centro da capital, onde está previsto atendimento à população do dia 5 ao dia 19 de dezembro. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 5h59 em Manaus. Emissoras que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarez. Moiuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM em Nova Olinda do Rio Norte. Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Anamá FM, Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária de Urucurituba. Independência de Maués. Acompanhe Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM de Anuri. Iranduba.net. Gospel 7 de Manacapuru. O tempo é instável em Manaus, a temperatura é de 24 graus 8 décimos. Agora 6h02 em Manaus. Moradores da primeira etapa do Conjunto Viver Melhor no bairro Santa Etelvina, na zona norte da cidade, realizaram um protesto ontem à noite. Eles exigiram providências da Superintendência Estadual de Habitação SUAB e da construtora responsável pelo residencial, depois que rachaduras começaram a surgir em prédios do conjunto. O protesto foi realizado na principal avenida do Conjunto Viver Melhor, onde moradores atearam fogo em pneus e pedaços de madeira. Devido ao tumulto, a pista ficou bloqueada por cerca de 3 horas. Temos informações de Manacapuru. José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Denúncia anônima leva policiais a revistar as celas da delegacia, onde funciona hoje o presídio de Manacapuru, e frustra suposta fuga de detentos. Depois da denúncia anônima de que os presos de justiça que hoje ocupam as celas da delegacia de Manacapuru estariam tramando uma fuga em massa, as polícias civil e militar fizeram uma revista nas celas onde estão presos 30 detentos. E, para surpresa dos policiais, foram encontradas uma corda de nylon grande, um revólver calibre 38 com munições, serra de ferro, celulares, carregadores e uma caixa térmica de plástico onde os presos escondiam a arma. Apesar de todo o aparato para a possível fuga, os policiais não encontraram na parte superior do prédio nenhuma marca de arrombamento ou grades cerradas. Como já relatamos aqui no Jornal da Manhã, Paulo, em outras matérias, desde a desativação do presídio estadual de Manacapuru, a Delegacia Geral tem servido de depósito desses perigosos elementos que vivem no mundo da bandidagem. Um risco para quem trabalha na delegacia e também para a sociedade que precisa dos serviços daquela especializada. No decorrer do ano, vários presos já foram transferidos para os presídios de Manaus, mas a bandidagem é tão grande aqui em Manacapuru que em pouco tempo as celas da delegacia voltam a superlotar e o risco de fugas volta a ser uma constante. Bem, Paulo, se concretizada, essa seria a segunda fuga do ano. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h04 em Manaus. A produção industrial mostrou uma leve melhora na passagem de agosto para setembro no Amazonas, crescendo 0,5%. O resultado em um ano, no entanto, ainda é um dos piores do Brasil,
segundo pesquisa divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, nesta terça-feira. A indústria do Amazonas havia caído 5,7% entre julho e agosto, a terceira maior queda entre todos os estados pesquisados. Desta vez, os resultados do Polo Industrial de Manaus mostram uma pequena melhora de 0,5%. O Tribunal Regional do Trabalho, TRT, da 11ª Região, que compreende Amazonas e Roraima, participará da programação da 11ª Semana Nacional da Conciliação, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça. O evento será realizado no período de 21 a 25 de novembro e tem como objetivo promover um esforço concentrado para conciliar o maior número possível de processos em todos os tribunais do país, fortalecendo a cultura do diálogo. O TRT, os gabinetes e as varas do trabalho de Manaus e do interior e também da capital Boa Vista realizarão audiências voltadas para tentativas de conciliação em processos trabalhistas que estão em fase de conhecimento ou execução. A Secretaria do Tesouro Nacional detalhou nesta terça-feira a divisão entre os estados dos recursos arrecadados com o processo de repatriação. Segundo o governo, os estados receberão ao todo 4,2 bilhões dos 46,8 bilhões arrecadados. O Amazonas terá direito a 138 milhões de reais. O setor de 2 horas do Polo Industrial de Manaus pode parar a produção em 1 mês, caso a greve dos auditores fiscais da Receita Federal no Amazonas continue. Segundo o vice-presidente da Federação das Indústrias do Amazonas, Pian Nelson Azevedo, o setor é um dos mais afetados pela paralisação junto ao polo eletroeletrônico. A paralisação já dura 20 dias e resulta em mais de 4.000 contêineres retidos em portos da capital. Servidores da Prefeitura de Iranduba vão às ruas para exigir pagamento de salários atrasados. E a prefeita Madá sugere que a delegada do Sinteam preste contas de quase R$500 milhão repassados ao sindicato nos últimos 4 anos. Os detalhes com J. Rai. Cerca de 1.000 manifestantes, segundo os organizadores, participaram de um protesto na manhã de ontem nas ruas principais de Iranduba. A manifestação, que reuniu funcionários da prefeitura, pais e alunos, foi organizada pelo Sindicato dos Servidores Públicos do município e pela delegacia local do Sinteam, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação. O presidente do Sindicato dos Servidores Públicos, Miguel Travasso, e a delegada local do Sinteam, Marcília Pisano, relataram as principais reivindicações das categorias. Uma delas é o constante atraso do salário dos servidores. A outra, pagamento da folha de apoio. Sendo que nós temos o concurso aberto aí. Por que ela não chamou essas pessoas se ela estava precisando? Outra, o IMPREV, o recurso do Instituto de Previdência, é 11% que é descontado de cada servidor. E até agora, novembro, não foi recolhido para o Instituto. R$4.930.000. E outra, do consignado do Bradesco, que é descontado também no contra-cheque do trabalhador e não é repassado para o Bradesco. A prefeita não quer receber nenhum dos sindicatos que representam as categorias. Então, por isso que nós estamos aqui. E não vamos parar por aqui, não. Nós estamos encaminhando para o Ministério Público Estadual, o Ministério Público Federal em Manaus. A prefeita Madalena de Jesus disse que o atraso no pagamento dos servidores deve-se à queda na arrecadação. Quando se tinha uma arrecadação de 1.446.000 do FPM e que cai para 802.000, fica difícil você manter uma folha que se tem no município de Iranduba, quando também se perde de 1.370.000 da arrecadação própria do município para 62.000 e esse mês 80, a gente fica numa situação difícil. Na entrevista, a prefeita Madá alfinetou a delegada do Sinteam, Marcília Pisano. Eu só gostaria que a Marcília também prestasse conta com todos os servidores da educação de R$466.800 que ela também, na gestão Chinai Madá, a prefeitura tem repassado, que é dinheiro descontado do servidor, sindicalizados. Madalena de Jesus garantiu que até o fim do ano vai quitar os pagamentos do transporte escolar e os repasses do Instituto Municipal de Previdência, IMPREV, e fez um anúncio animador. A prefeita Madalena também já lutou através da justiça pelo royalties da Petrobras e vai ficar cerca de 41 milhões para que o nosso novo prefeito possa trabalhar os 4 anos. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6 horas 10 minutos em Manaus. O novo prefeito
deve estar exultante com essa informação da prefeita atual de Iranduba, Madalena de Jesus. Prestes a chegar às mãos do presidente Michel Temer a lista tríplice com os nomes que disputam cadeira de juiz no Tribunal Regional Eleitoral do Amazonas reacendeu o clima de expectativa não só entre os que concorrem à vaga, mas na classe política local. O documento deve ser enviado pelo TSE ao Planalto dentro de 2 semanas. Estão no páreo os advogados José Fernandes Júnior, Afimar Cabo Verde e Charles Garcia. A cadeira disputada está ocupada hoje pelo juiz Francisco Marques e pertence à conta da OAB-AM no pleno do TRE-AM. O magistrado que assumir terá mandato de 2 anos. O ex-prefeito do município de Coari, Adail Amaral Pinheiro, teve a prestação de contas referente ao exercício de 2008 julgada na manhã de ontem durante sessão ordinária do Pleno do Tribunal de Contas. A decisão do colegiado foi embasada nas irregularidades encontradas na prestação, com a realização de saques em espécie nas contas bancárias do ente municipal, sem processo de despesa correspondente ou justificativa que ampare tais saques, não comprovação de despesas realizadas em sua gestão e a existência de contas bancárias do Banco do Brasil com saldo e movimentações financeiras não apresentadas na prestação de contas. De acordo com o relator da prestação, o conselheiro Mário de Melo, entre multas e glosas, o valor a ser devolvido aos cofres chega a 59 milhões de reais e deve ser devolvido em 30 dias. Firmado entre a Secretaria de Estado de Infraestrutura, CEINFRA, e a construtora Andrade Gutierrez para a construção do estádio Arena da Amazônia, o contrato no valor final de 623,8 milhões foi julgado ilegal pelo colegiado do Tribunal de Contas do Estado. Segundo o voto da conselheira Yara Lins dos Santos, o pleno determinou que a CEINFRA sustasse cautelarmente o pagamento de restos a pagar no valor de 80,2 milhões e condenou o ex-titular da CEINFRA, Valdívia Alencar, em solidariedade com a construtora Andrade Gutierrez, que deverá devolver aos cofres públicos 16 milhões de reais, referente à soma, multa e valor pago por serviço de elaboração de projeto executivo sem efetiva conclusão em um prazo de 30 dias. Tanto a ex-secretária quanto a construtora ainda podem recorrer da decisão. A Universidade Aberta da Terceira Idade, a UNAT, vai receber emendas ao orçamento de 2017 propostas pelo deputado Josué Neto. O parlamentar fez esta afirmação durante a abertura do 14º Seminário de Geriatria e Gerontologia do Amazonas. Daniela Cardoso. O autor da emenda que propôs a criação da Universidade Aberta da Terceira Idade e presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas, deputado estadual Josué Neto, do PSD, declarou durante a abertura do 14º Seminário Amazônico de Geriatria e Gerontologia que vai apresentar uma proposta de emenda ao orçamento impositivo destinado a 2017. Essa emenda vai contribuir para a realização dos projetos desenvolvidos pela UNAT. A declaração foi feita na abertura do evento que aconteceu no auditório da Aleam. Durante o encontro, Josué Neto destacou o trabalho pioneiro da instituição em incentivar pesquisas e buscar atividades que promovam a melhoria da qualidade de vida dos idosos. Tratar bem dos idosos é, sem dúvida nenhuma, algo muito importante para a população e ajudar nessas pesquisas, ajudar, apoiar, abrir nossos espaços, fazer requerimentos, entender, compreender, acompanhar. E eu tenho certeza de que a partir do orçamento impositivo que nós vamos ter a partir de 2017, tenho certeza que daqui vai sair alguma emenda em especial para a UNAT, para a terceira idade, e eu já me coloco à disposição para esse diálogo junto à Universidade do Estado do Amazonas. O diretor da UNAT, médico Euler Ribeiro, agradeceu a parceria da Assembleia nas ações realizadas pela Universidade Aberta e na promoção do seminário, que conta com a presença de autoridades internacionais, e falou sobre o crescimento da instituição. Hoje eu tenho aqui conosco a Universidade Metropolitana de Tóquio, a Universidade de Madrid, a Universidade de León, na Espanha, a Universidade do Canadá. Então, várias universidades, fora a USP, a UERJ, a ANS, a Agência Nacional de Saúde, está aqui conosco, e a diretora do Sistema de Proteção dos Frágeis, que tem câncer no Brasil,
no Instituto Nacional do Câncer, né? Diretora dos cuidados da fragilidade, né? Com cuidados paliativos. Então, é uma equipe muito grande do Brasil e do exterior que vem discutir esta coisa do envelhecimento com qualidade de vida e, sobretudo, os cuidados paliativos daqueles que se fragilizaram ao longo do processo. A programação do seminário vai até quarta-feira. Daniela Cardoso para o Jornal da Manhã. 6h15 em Manaus. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Flávio Pascarelli, apresentou à Assembleia Legislativa proposta de lei complementar que adequa o orçamento do Judiciário à realidade financeira atual. O presidente da Casa, Josué Neto, contou como será a tramitação desse projeto na Assembleia Legislativa. Em reunião na presidência da Assembleia Legislativa do Amazonas, na tarde desta terça-feira, o presidente do Tribunal de Justiça, desembargador Flávio Pascarelli, apresentou a proposta de um anteprojeto de lei para alteração salarial. A medida deve modificar os percentuais de remuneração de juízes sobre acumulação de comarcas. Ele explicou que a proposta prevê ainda um acréscimo na base salarial de 5% para juízes do interior e da capital, mas que os desembargadores não serão atingidos. O objetivo é adequar o orçamento à realidade financeira que a crise econômica trouxe. Estou apresentando uma proposta de redução de entrância para os juízes da capital e do interior e também uma redução no valor das acumulações que esses juízes recebem, que recebiam 30%, vão receber 20%. Então eu tenho que discutir a proposta com a Assembleia, que é o fórum correto para isso. Segundo o presidente da Assembleia, deputado estadual Josué Neto, do PSD, o desembargador veio à Casa Legislativa para apresentar a proposta e esclarecer os detalhes da sugestão a todos os parlamentares. O deputado assegurou que a matéria tramitará de acordo com o regimento interno. Tivemos uma reunião com o presidente do Tribunal de Justiça, o desembargador Flávio Pascarelli, que nos trouxe aqui as suas razões. São razões técnicas e que nós vamos, a partir desse momento, colocá-las para a sua tramitação de forma oficial e que no momento oportuno, logo após a sua tramitação, será discutida nas comissões e depois chegará a plenário. Daniela Cardoso para o Jornal da Manhã. 6h17 em Manaus. A seguir, o desaparecimento de 3 jovens. Polícia suspeita de triplo homicídio e ocultação de cadáver. Corpo encontrado esquartejado no Tancredo Neves era de um menor de 17 anos. Crime na Vila da Prata. Suposto traficante foi executado com tiros na cabeça. No Ouro Verde, homem foi morto a golpes de faca. Empresária de Iranduba é assaltada, estuprada e ameaçada de morte durante a madrugada. Polícia. O corregedor-geral da Secretaria de Segurança Pública, Leandro Almada, disse ontem que as investigações sobre o sumiço dos 3 jovens do bairro Grande Vitória apontam para triplo homicídio seguido de ocultação de cadáver. A declaração foi realizada durante a coletiva de imprensa na sede da Delegacia Geral, localizada no bairro de Dom Pedro. Após o cumprimento de 10 mandados de prisões temporárias dos policiais militares que são suspeitos de terem envolvimento no caso. Leandro explicou que a detenção provisória das pessoas envolvidas direta e indiretamente no desaparecimento de Rita de Cássia Castro da Silva, de 19 anos, Alex Júlio Rocker de Melo, de 25, e o Everton Marinho Gonçalves, de 20, irá contribuir para terminar de reunir as provas necessárias para definir a sequência do que aconteceu no dia 29 de outubro, quando os 3 sumiram. Em relação ao possível motivo que resultou da prisão dos policiais, o corregedor informou que está relacionando a destruição de provas, além da inconsistência durante as declarações. A equipe de investigação poderá trabalhar de forma mais efetiva na busca das provas. A polícia ainda trabalha com 2 grupos de suspeitos, um que teria participado ativamente da situação e o outro com pessoas que estavam na ocasião, mas que não estão falando sobre o que realmente aconteceu. Os mandados de prisão temporária têm duração de 5 dias e, de acordo com a avaliação dos investigadores, poderão ser prorrogadas por mais 5 dias. 10 mandados de busca e apreensão nas casas dos policiais militares também foram cumpridos nesta terça-feira. 6h21 em Manaus. A empresária de Iranduba é assaltada, estuprada e ameaçada de morte durante a madrugada. Quem tem os detalhes é J. Rai.
Uma empresária de 30 anos que pediu para não ter o nome divulgado sofreu ameaça de morte, teve o seu dinheiro roubado e ainda foi estuprada durante a madrugada de ontem, enquanto dormia sozinha no apartamento no centro de Iranduba. Para não identificar a vítima, a nossa produção alterou a voz da empresária, que relatou por telefone como o fato aconteceu. Eu estava dormindo quando eu ouvi um barulho na minha porta, quando eu vi um rapaz que estava na minha casa com uma faca em cima de mim, dizendo que era um assalto. E ele pediu dinheiro, eu entreguei um valor bem alto em dinheiro. Ele pediu para me tirar o lençol. E aí ele foi e consumou o ato, né? Me estuprou. Ele estava todo encapado, de chapéu, uma camisa amarrada no rosto, roupas escuras. E ele dizia o tempo todo para mim não olhar para ele. Me ameaçava de me furar o tempo todo e que tinha mais gente com ele. Eu acho que eu vi até um dentro de casa, além dele. A empresária que foi abusada sexualmente disse à nossa reportagem ter conhecimento de pelo menos 10 outras mulheres que têm sido vítimas desse tipo de crime em Iranduba nos últimos meses, mas elas não têm coragem de denunciar. Tendo uma onda de estupro no Iranduba, toda semana a gente sabe que uma amiga, uma colega, um filho, uma vizinha foi estuprada. Mais de 10 mulheres, só ali próximo de onde eu fui estuprada. Eu acredito que tem que colocar alguma coisa para proteger as mulheres aqui. Um centro de atendimento, até para quem já aconteceu isso, né? E ter, assim, mais segurança na rua, porque a gente fica a mercê. A jovem disse que vai fechar a loja que tem aqui na cidade e vai se mudar para outro lugar por questões de segurança. Paulo Guerra. Obrigado, J.R., por essa informação, e a polícia precisa o quanto antes dar uma resposta à sociedade sobre esses assaltantes e estupradores que agem no município. O que aconteceu na noite e madrugada, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra. Noite e madrugada de plantão tranquilo no pronto-socorro 28 de agosto, com 3 atendimentos no departamento de emergência. No pronto-socorro João Lúcio, a movimentação também considerada das mais tranquilas. Dois casos de agressão física, um acontecido no bairro Jorge Teixeira, o outro no bairro Grande Vitória. Já no pronto-socorro Platão Araújo, movimentação também considerada das mais tranquilas, com 3 atendimentos, um deles por acidente de trânsito, um por agressão física e uma pessoa que deu entrada ferida à faca, mas sem correr risco de morte, foi apenas uns riscos no braço e também no abdômen. Teve muita sorte esse homem que foi agredido aí a golpes de faca durante a madrugada e deu entrada no pronto-socorro Platão Araújo. De polícia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, os policiais da 13ª SICOM, Sargento Emirima, Cabo Dirley, em patrulhamento no conjunto Viver Melhor 2, ali nas proximidades do Terminal 4. Paulo Guerra espantando, botando para correr a marginalidade. Os moradores agradecem a viatura da 3ª SICOM, Sargento Emirima e do Cabo Dirley, trazendo uma sensação de paz ao conjunto Viver Melhor 2 nas proximidades do Terminal 4. E mais de polícia, a polícia militar e polícia civil agindo durante a noite e madrugada. É a Secretaria de Segurança dando resposta aos clamores da população. Porte legal de arma de fogo. Cidadão estava com uma arma, Paulo Guerra, pronto para cometer assalto. E tudo aconteceu lá na área da 10ª SICOM, na zona oeste da cidade. Ele já havia roubado alguns celulares. A polícia foi acionada e prendeu com um bandido um revólver calibre 38. Ele estava com 6 munições aí pronta para atirar. O bandido foi preso, tirado de circulação pela Secretaria de Segurança. 2 bandidos foram presos após efetuarem roubo do veículo Fiat Strada de cor vermelha placa OAI 8656 na Avenida Irão, aí no centro da cidade. Os infratores, os bandidos, encontravam-se, né, com revólver, estavam aí fazendo graça e precisou aí da ação rápida da polícia que tirou os 2 bandidos de circulação. Uma motocicleta de cor preta
foi com restrição de roubo, foi localizada a infratora de 31 anos ao ser abordada conduzindo a mesma na Avenida 7 de Maio, no bairro de Santa Etelvina. Não tinha documento, não tinha absolutamente nada, e a motoqueira da moto roubada foi também apreendida. Bruno de Lima Carvalho, de 30 anos, foi detido na rua Lagoa Grande, no bairro Cidade de Deus, após verificar que existia um mandado de prisão em aberto. Ele foi abordado pela Rocan, a Rocan pediu os documentos dele, viu, deu uma puxada no documento, aí estava lá, foragido. E a Rocan, mais uma, Rocan não se engana, conhece bandido só no piscar do olho. Piscou perto da Rocan, se for bandido, Rocan conhece na hora. E foi o que aconteceu com esse homem, olhou bem no rosto dos policiais da Rocan, a Rocan desconfiou, puxou o nome dele e viu que ele tinha mandado de prisão em aberto. As notícias do Instituto Médico Legal. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Tiro tirou a vida de um homem no bairro Vila da Prata, aproximadamente 30 anos de idade. Ele levou 3 balaços, sendo que 2 no peito e 1 na cabeça. As primeiras informações dão conta de que esse homem possa ter sido morto devido a um acerto de contas, e foi lá no bairro Vila da Prata. Madrugada de hoje. Olha a faca, olha a morte. Uma morte misteriosa no bairro Ouro Verde. Um homem até o momento não identificado foi pinado a facadas. Foram dezenas de facadas espalhadas pelo corpo. O exame de necrópsia está acontecendo neste exato momento, e só esse exame vai dizer com quantas estocadas esse homem foi morto. Foi por volta das 3h30 da madrugada de hoje. Ele foi morto a facadas lá no bairro Ouro Verde. Lá no bairro foi bem pertinho da casa do cara de Kombi que deram essas facadas nesse homem no bairro Ouro Verde. Um rapaz de 19 anos que estava desaparecido desde o último domingo, o corpo foi encontrado no começo da noite de ontem e foi nas proximidades do flutuante aquático, lá mesmo onde ele desapareceu no último domingo, dia 6. Rapaz tinha 20 anos de idade, estava lá no flutuante aquático e acabou morrendo por afogamento. Em absoluta primeira mão, o programa do Garotinho Valdir Correia informara ontem de que um corpo havia sido encontrado esquartejado no bairro Tancredo Neves. Paulo Guerra, naquela ocasião, tratava-se ainda de um saco plástico enrolado em um lençol de rede, daquele lençol de rede vermelho, sabe, Paulo? Ele estava por lá, ninguém sabia se era de um corpo humano realmente. De repente começou a juntar muita gente. A reportagem do programa do Garotinho, desde esse momento, já estava no local aguardando a polícia. Logo depois, o programa do Valdir também informara que tratava-se de um corpo humano esquartejado, braços, pernas, cabeças foram cortados desse corpo, ficou apenas o tronco. Ainda assim, o tronco com dezenas de facadas. Naquela ocasião, não sabia-se ainda a identificação do corpo. À noite, aí sim, Paulo, com a chegada de parentes da vítima, foi identificado Diego Silva Loureiro, 17 anos de idade. Detalhe desse crime: as primeiras informações dão conta de que o crime tem relação direta com o tráfico de drogas. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas
90 exames de corpo de delito. A equipe do Dr. Jefferson Mendes, hoje de plantão, na portaria, o Alberto Brito, conversávamos na madrugada. Ele me dizia que 90 exames foram realizados e teve muito o que fazer no plantão das últimas 24 horas no Instituto Médico Legal. Paulo Guerra, nós estamos nesse momento na zona norte da cidade e o motorista tem que ter muito cuidado. Uma espécie de neblina prejudica e muito a visibilidade. Os carros têm que estar com o farol ligado e enxerga-se pouco à frente. Visibilidade muito prejudicada nas imediações da zona norte, proximidades do aeroporto Eduardo Gomes. Paulo Guerra. Os números das loterias. A Timonia continua acumulada com o curso 953. O time do coração foi Uberlândia. As dezenas sorteadas da Time Mania foram 01, 10, 16, 48, 65, 73 e 74. 01, 10, 16, 48, 65, 73 e 74. A dupla cena concurso 1567. No primeiro sorteio, dezenas 05, 17, 25, 35, 45 e 46. 05, 17, 25, 35, 45 e 46. Segundo sorteio, 11, 12, 19, 22, 23, 37. Não houve acertador nas duas faixas. Vamos à Lotomania, que também acumulou no concurso 1708. 19 acertos, 7 apostas, R$30.268,22 para cada uma. 18 acertos, 109 apostas ganhadoras com premiação de R$1.735,56. As dezenas sorteadas foram 01, 02, 13, 14, 17, 24, 29, 33, 44, 49, 50, 51, 52, 53, 60, 67, 69, 95, 98 e 00. 6 horas e 35 minutos. Esportes. A CBF anunciou ontem a premiação do Campeonato Brasileiro 2016. Os valores serão 67,6% maiores do que no ano passado, que foram de 35,8 milhões de reais. Ao todo, 60 milhões serão divididos entre os 16 clubes que permanecerem na Série A, com o campeão ficando com 17 milhões e o vice com 10,7 milhões. A final da Copa do Mundo, definida por Jorginho, terminou sem vencedores e complicou o Vasco mais um pouco na reta final da Série B. O empate em 1-1 com o Luverdense desta terça-feira em São Januário fez o Cruz Maltino cair para a terceira posição e encurtou a distância para o quinto colocado. Os cariocas não vencem há 3 partidas na competição e só não correm risco de sair do G4 na próxima rodada por causa do confronto direto entre Avaí e Náutico. A história mudou várias vezes durante a 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B, mas o Atlético Goianiense não perdoou Londrina no Estádio do Café e com vitória por 3-2 garantiu a vaga na Série A em 2017. O time goiano é o virtual campeão da Série B. Os resultados de ontem pela Série B: Paysandu 1, Paraná Clube também 1. Joinville 1, Bragantino também 1. Vila Nova 3, Brasil de Pelotas 1. Oeste 0, Avaí também 0. Criciúma 2, Ceará 3. Tupi 3, CRB 4. Náutico 1, Goiás 0. Bahia 1, Sampaio Correia 0. 6 horas e 36 minutos em Manaus. Últimas notícias. A Bolsa fechou em alta de 0,17% com 64.157,68 pontos. É o segundo avanço seguido da Bovespa. No mercado de câmbio, o dólar registrou queda de 1,16%, cotado em R$3,16. Os juros do cheque especial caíram em novembro depois de 9 meses seguidos de alta. A taxa média foi de 13,56% ao mês contra 37,72% registrados em outubro. Os dados são do Procon São Paulo. No empréstimo pessoal, a taxa média dos bancos pesquisados caiu de 7,05% para 6,51%
ao mês. E vai sair hoje a inflação oficial de outubro. O indicador perdeu força de agosto para setembro, ao passar de 0,44% para 0,08%, segundo o IBGE. No ano de janeiro a setembro, o indicador acumula alta de 5,51%. Em 12 meses, o IPCA está em 8,48%, abaixo dos 8,97% relativos aos 12 meses anteriores. E vai sair hoje o gabarito oficial do Enem 2016, aplicado no último final de semana, exceto nas escolas ocupadas em protesto contra a reforma do ensino médio. A divulgação das notas será no dia 19 de janeiro. Depois de 9 meses de negociação, os executivos da Odebrecht, que vão aderir à delação premiada na Operação Lava Jato, assinaram um termo se comprometendo a aceitar as penas e multas estabelecidas pelos investigadores. A pena mais dura foi a do ex-presidente da empreiteira Marcelo Odebrecht, que vai ficar preso até dezembro de 2017, já contabilizando o período de 2 anos e meio que está atrás das grades. A delação da Odebrecht é uma das mais aguardadas pelos investigadores da Lava Jato por causa do grande número de políticos citados nas negociações. A Polícia Federal indiciou mais uma vez o ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, na Operação Lava Jato. Vacari, que já foi condenado em 3 ações penais a 31 anos de cadeia, agora foi enquadrado por corrupção e associação criminosa em investigações que envolvem a empresa carioca Engenharia. 6h41. O governo vai substituir 1.000 médicos cubanos do programa Mais Médicos por Brasileiros. O ministro da Saúde, Ricardo Barros, anunciou que uma chamada vai ser aberta para preencher as vagas. O objetivo do Ministério da Saúde é substituir 4.000 médicos de Cuba por profissionais brasileiros até o fim do governo Michel Temer, em dezembro de 2018. Hoje existem cerca de 7.000 médicos cubanos atuando no Brasil. A reforma da Previdência ainda nem foi enviada ao Legislativo, mas os presidentes do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, e da Câmara, Rodrigo Maia, Democrata do Rio, já se movimentam para que o projeto seja aprovado em votação no Congresso no primeiro semestre do ano que vem. É o que afirma o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha. A proposta é criticada por centrais sindicais e entidades trabalhistas. O presidente Michel Temer fez uma defesa enfática da reforma e disse que é necessário colocar o dedo na ferida e reduzir o atual déficit previdenciário. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira o texto base de uma medida provisória que flexibiliza o horário de transmissão do programa de rádio A Voz do Brasil, veiculado pela Empresa Brasil de Comunicação, EBC, do governo federal. Atualmente a transmissão do programa é feita de segunda a sexta na cadeia nacional de rádio, das 19 às 20 horas. Pelo texto aprovado pela Câmara, as rádios poderão optar por transmitir a Voz do Brasil entre 19 e 21 horas. Um grupo de 15 parlamentares que faz oposição ao governo do presidente Michel Temer protocolou ontem no Ministério Público Federal representação na qual pede que o órgão investigue o uso de aviões da Força Aérea Brasileira por ministros em 238 voos. A Câmara dos Deputados aprovou nesta terça-feira uma medida provisória que repassa parte das despesas bancárias do Fundo de Financiamento Estudantil FIES às instituições de ensino. Pelas regras atuais, esse custo é inteiramente coberto pelo governo. O texto segue agora para análise do Senado. Michel Temer vai lançar nesta quarta-feira o cartão Reforma Programa para famílias com renda mensal de até R$1.800 para que elas possam reformar suas casas. O crédito pode chegar a R$5.000. O presidente do Senado, Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, apresentou ontem projeto que reabre o prazo da chamada repatriação, que permite a contribuintes regularizarem recursos não declarados mantidos no exterior. A proposta que cria uma nova etapa do programa de repatriação também prevê que a alíquota de imposto e a multa sobre o valor repatriado serão de 17,5%. Na primeira etapa da repatriação, que segundo a Receita Federal arrecadou 46,8 bilhões, o imposto e a penalização eram de 15% do montante regularizado. O Senado vota nesta quarta-feira em primeiro turno propostas de reforma política. A PEC prevê mudanças no atual sistema político do país, como a criação de cláusulas de desempenho para que partidos tenham acesso ao fundo partidário, ao tempo gratuito de televisão e o fim às coligações para eleições proporcionais para deputados e vereadores. A hora em Manaus. 6h44.
A Petrobras anunciou ontem à noite uma nova redução dos preços da gasolina e do óleo diesel nas refinarias. A queda do preço do diesel será de 10,4% e da gasolina de 3,1%. Segundo a Petrobras, se a redução desta terça for integralmente repassado nas bombas ao consumidor final, o preço do diesel pode cair 6,6% ou cerca de 0,20 por litro. Já o efeito sobre os preços da gasolina seria queda de 1,3% ou 0,05 centavos por litro. A empresa, no entanto, lembra que a queda do preço para o consumidor final não é direta e dependerá de repasse feitos por outros integrantes da cadeia de petróleo, especialmente distribuidoras e postos de combustíveis. Donald Trump será o 45º presidente dos Estados Unidos, contrariando pesquisas e previsões. Ele derrotou Hillary Clinton e teve sua vitória projetada pela Associated Press às 5:32 da madrugada de hoje. Quando entraram os delegados do estado de Wisconsin, ele alcançou 276 delegados, ultrapassando o limite de 270 necessários para ser o vencedor no colégio eleitoral. A imprensa americana informou minuto depois que Hillary ligou para o rival e admitiu a derrota. A democrata Hillary Clinton, de 69 anos, e o republicano Trump, de 70, protagonizaram uma disputa e agressiva campanha de quase 2 anos, marcada por ofensas e ataques pessoais. Durante a noite, enquanto a apuração avançava, Trump conquistou vitórias surpreendentes sobre Hillary em estados-chave para a definição, abrindo caminho para a Casa Branca e abalando os mercados globais que contavam com uma vitória da democrata. A maré começou a virar a favor de Trump após as vitórias na Flórida, Carolina do Norte, Ohio e Iowa. Ele ainda se tornou o primeiro candidato de seu partido a ganhar na Pensilvânia, desde que George Bush o fez em 1988. Os republicanos conquistaram a maioria no Senado nas eleições de ontem também e continuarão controlando o conjunto do Congresso americano, onde o presidente eleito Donald Trump poderá se apoiar, destacam vários meios de comunicação. Controlando a Casa Branca e o poder legislativo, os republicanos terão a capacidade de anular as reformas do presidente Barack Obama e principalmente seu controverso programa de seguro-saúde, batizado de Obamacare. O controle do Senado, que se soma ao da Câmara de Representantes, também lhes permitirá controlar o processo de indicação dos funcionários governamentais de mais alto escalão e dos juízes da Suprema Corte. A vitória do republicano Donald Trump na corrida pela presidência dos Estados Unidos provocou reação em todo o mundo. David Duke, ex-líder da Ku Klux Klan e ex-integrante da Câmara dos Representantes pelo estado da Louisiana de 1989 a 1993, disse: Deus o abençoe. É hora de fazer a coisa certa. É hora de tomar a América de volta. John Podesta, chefe de campanha de Hillary Clinton. Todos os apoiadores devem ir para casa descansar e dormir. Suas vozes e seu entusiasmo significam tanto para ela e para todos nós. Marine Le Pen, líder da extrema-direita na França, presidente da Frente Nacional e filho de Jean-Marie Le Pen, disse: felicitações ao novo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e ao povo americano. Norbert Hollingen, membro da União Democrata Cristã e chefe do Comitê de Relações Exteriores do Parlamento Alemão, disse: estamos percebendo agora que não temos ideia do que o presidente americano fará se uma voz da raiva se tornar o homem mais poderoso do mundo. Estamos numa situação incerta. Ursula von der Leyen, ministra da Alemanha, ministra da Defesa da Alemanha, disse: choque enorme. Acho que Trump sabe que não foi um voto para ele, mas sim contra Washington, contra o establishment. Vladimir Irinovsky, líder ultranacionalista do Partido Liberal Democrático da Rússia. Com prazer, constatamos que nos Estados Unidos venceu o melhor dos candidatos que se submeteram ao veredito dos eleitores americanos. Que se acalme a situação da Ucrânia. Confiamos que o embaixador dos Estados Unidos, John Teppert, se vá da Rússia. A Moody's prevê que as políticas de Donald Trump podem reduzir a empregabilidade por 3,5 milhões de empregos e aumentar a taxa de desemprego por 7% nos próximos 4 anos. Também prevê a entrada do país em recessão em 2018. Os mercados financeiros globais entraram em queda nesta terça-feira à noite após a divulgação dos resultados iniciais das eleições, que dão a liderança inesperada de Donald Trump na corrida para a Casa Branca. Os 3 principais índices de futuros de Wall Street desceram mais de 4%. O índice médio de futuros industriais do Dow Jones caiu mais de 700 pontos, ou mais de 4%. O índice de ações Standard & Poor's 500 desceu mais de 100 pontos e o índice tecnológico Nasdaq
caiu 200 pontos. Outros mercados asiáticos também estavam em queda antes mesmo do resultado nos Estados Unidos. Hong Kong perdia 2,3%, Xangai 0,7%, Sydney 2,4%, Seul 2,8%, Singapura 1,4% e Mumbai 6%. Os mercados da Europa também despencaram hoje. O ministro da Justiça da Alemanha, Heiko Maas, usou sua conta no Twitter nesta quarta-feira para dizer que o mundo vai ficar um pouco mais louco após a vitória de Donald Trump na eleição presidencial dos Estados Unidos. O presidente russo Vladimir Putin parabenizou nesta quarta-feira em um telegrama Donald Trump por sua vitória nas eleições com as quais espera uma melhora nas relações russo-americanas. E no início dessa manhã, Trump fez seu primeiro pronunciamento. Disse ele: serei presidente para todos os americanos. Ele disse que, trabalhando juntos, vamos começar a tarefa urgente de reunir nossa nação. Afirmou: é isso que quero fazer agora por nosso país. Trump falou do Hotel Hilton em Nova York, minutos após ser declarado eleito. Trump disse que recebeu um telefonema de Hillary, que admitiu a derrota e o parabenizou pela vitória. Acabo de receber uma ligação da secretária Clinton. Ela nos congratulou pela nossa vitória e eu congratulei ela e sua família por uma campanha muito dura. Ela lutou muito. Nós devemos a ela uma dívida de gratidão por seu serviço ao país, afirmou. Em seu discurso, o bilionário reforçou que pedirá união a todos os democratas e republicanos e que trabalhará pelos americanos esquecidos. Os homens e mulheres esquecidos não serão mais esquecidos, disse ele. Falou que irá reconstruir a infraestrutura do país. Vamos colocar milhões para trabalhar enquanto reconstruímos, disse. Vamos dobrar nosso crescimento e ter a economia mais forte do mundo. Sobre a relação com outros países, afirmou que os Estados Unidos vão se relacionar com os países que estiverem dispostos a se relacionar com eles. Trump classificou sua campanha como um incrível e maravilhoso movimento, feito de milhões de homens e mulheres que amam seu país e querem um futuro melhor. Ele agradeceu a seus pais, irmãos, mulheres e seus 5 filhos. Também agradeceu ao ex-prefeito de Nova York, Rudolph Giuliani, ao republicano Ben Carson, que abandonou a campanha presidencial, o Serviço Secreto dos Estados Unidos e as Forças de Segurança de Nova York. 6h51 em Manaus. Destaques de capa dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Petrobras anuncia redução no preço dos combustíveis. A Folha de São Paulo. Primeiras urnas apuradas mostram Trump na frente. O Estado de São Paulo. Tribunal arquiva investigação sobre o jatinho de Eduardo Campos. Planalto Central, Correio Brasiliense. Juiz do DF suspende o uso de farol durante o dia. Valor econômico. Odebrecht negocia acordo bilionário com Brasil, Estados Unidos e Suíça. Estado de Minas. Moro marca para dia 30 depoimento de Lula como defesa de Cunha. Recife, Jornal do Comércio. Temer critica ocupações e sugere que alunos não sabem sobre o que argumentam. Fortaleza, Diário do Nordeste. Justiça dá 24 horas para a INEP se manifestar sobre o suposto vazamento da redação do Enem. 0 hora, Porto Alegre. Tribunal de Justiça declara inconstitucional feriado da consciência negra em Porto Alegre. O Brasil Econômico. Reforma da Previdência é o próximo passo para ajuste fiscal, diz Meirelles. Edições impressas locais, o Agora. 10 PMs são presos suspeitos de matar e ocultar corpos de trio. Jornal do Comércio. Produção industrial do Amazonas cai 16,4%. A crítica. Jovens desaparecidos, 10 PMs suspeitos de matar trio, são presos. A manchete atualizada do Em Tempo. Trump é presidente, magnata surpreende e vence eleição. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Daniela Cardoso, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Peregrini com o noticiário policial. Operação de rádio Itamar Jardina, Milton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz. A apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição amanhã às 5h45. Em instantes chega aqui mais um super campeão de audiência. A grife dos comunicadores, Valdir Correia, e o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. Seis horas e 54 minutos em Manaus.